Bom, no tema de geopolítica vamos tratar da corrida espacial, que é um capítulo à parte dentro da corrida armamentista da Guerra Fria, deflagrada entre União Soviética e Estados Unidos. Então, os primeiros feitos da União Soviética e dos Estados Unidos começam no final dos anos 50. Em 1957, para ser mais preciso, dia 4 de outubro, é lançado o satélite Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Um mês depois, os soviéticos lançam o segundo satélite, o Sputnik 2. A novidade é que ele era tripulado por um ser vivo, uma cadela chamada Laika, que foi a primeira vítima dessa conquista do espaço. No ano seguinte, os norte-americanos conseguem repetir o feito soviético, lançam o chamado Explorer 1, o primeiro satélite americano no espaço, também chamado de 1958 Alpha, construído pelo consórcio formado pela JPL, uma empresa privada do setor aeroespacial, e pela ADMA, Agência de Mísseis Balísticos do Exército. Uma missão, tá certo? Durante a missão, que descobriu o chamado cinturão de Van Allen, ou também chamado de magnetosfera, que é uma camada magnética que envolve a nossa atmosfera. Bom, então isso é anos 50. Ainda na década de 50, você tem que os Estados Unidos criam a maior agência espacial existente até hoje, a NASA. A NASA foi criada em 58 para que eles pudessem superar os feitos, para que eles conseguissem ultrapassar os soviéticos na questão tecnológica. A NASA contou com cientistas do mundo inteiro, contrataram pessoas de vários países do mundo. Bom, mesmo construindo a NASA, com duas sedes, uma em Houston e a outra em Cabo Canaveral, onde está a base de lançamento de foguetes, Houston é o centro de controle, e tem a sede da NASA que fica em Washington, capital do país, que é a sede administrativa da NASA. Em 59, os soviéticos conseguem lançar as sondas Lunik 1, 2 e 3. A Lunik 1 fotografou a Terra do espaço, e a Lunik 2 consegue fazer as chamadas fotos da face oculta da Lua. Então os soviéticos estão na dianteira, estão na vanguarda da corrida espacial no final dos anos 50. E na década seguinte, no ano de 1961, os soviéticos também mantêm essa vanguarda, colocando o primeiro ser humano no espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, que ficou famoso por dizer a frase: "Eu vejo a Terra, ela é azul". Existe uma diferença de nomenclatura, os americanos chamam de astronauta, os soviéticos chamam de cosmonauta, uma questão de nomenclatura diferenciada. Os americanos estavam também tentando mandar homem para o espaço, só que conseguiram isso somente no ano seguinte, 1962, quando o primeiro astronauta americano, John Glenn Jr., a bordo da cápsula Friendship 7, no dia 20 de fevereiro de 1962, ou seja, quase um ano depois do feito soviético. Portanto, os Estados Unidos estavam tanto quanto atrasados nessa corrida, os soviéticos sempre na dianteira. E aí vem, em meados dos anos 60, o chamado Projeto Apollo, que tem o objetivo maior de que o homem pisasse na Lua. Não apenas fotografá-la, mas sim poder pousar na Lua. Então, esse projeto Apollo utilizou tecnologia que havia sido desenvolvida em umas naves Gemini, um projeto anterior, que havia sido abandonado pelos Estados Unidos. Do Apollo 1 até o Apollo 5 foram apenas experiências aqui mesmo em Terra. A Apollo 6 ficou famosa, infelizmente, por conta do acidente. A nave explodiu, tá certo? Na base de lançamento, e os 3 astronautas a bordo dela, infelizmente, faleceram. Então, foi uma tragédia, com certeza. Foram os primeiros seres humanos que perderam a vida nessa tentativa de conquistar o espaço. Apollo 7 permaneceu 10 dias no espaço. Apollo 8 orbitou a Lua no dia 25 de dezembro de 1968. As Apollos 9 e 10 fizeram testes com o chamado módulo lunar Eagle, que desprenderia da nave para pousar na Lua. E, finalmente, Apollo 11, no dia 26 de junho de 1969, na qual estavam a bordo 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Esse último ficou na nave, ele não pousou na Lua porque precisava ficar controlando a nave, não podia os 3 ficarem o tempo todo lá passeando. E aí a frase, tá certo, dita por Neil Armstrong, é: "Um pequeno passo para o homem, mas
um grande passo para a humanidade. Existem muitos questionamentos, muitas teorias de que os americanos não conseguiram pousar, não conseguiram chegar à Lua. Tem até uma série de fotos que procuram refutar, tá certo? As fotos que foram publicadas pela NASA. Bom, o fato é o seguinte, os soviéticos também tinham um projeto para pisar na Lua, só que os soviéticos não conseguiram. E como havia uma espionagem mútua por parte de soviéticos para com americanos para com os soviéticos seriam os primeiros a denunciar se fosse de fato uma fraude. Mas, como os soviéticos nunca se pronunciaram contra, é porque muito provavelmente os espiões garantiram ao governo soviético que os americanos haviam conquistado esse feito, vamos dizer assim. Após o Apollo 11 ter conquistado esse grande feito, como já disse aí o astronauta Neil Armstrong, né, um grande passo para a humanidade, tivemos, né, as demais Apollo 15, por exemplo, que mandou para o espaço, né, um veículo lunar, rover lunar. Apollo 12 a 17, né, tiveram aí missões tripuladas, e a que mais chamou a atenção foi a Apollo 13. A Apollo 13 ela sofreu um acidente que impediu com que os astronautas pousassem na Lua. Eles tinham que tomar uma decisão, ou pousavam na Lua, e talvez nunca mais voltassem para a Terra, ou abortassem a missão e voltassem para a Terra. Então, os astronautas James Lovell, Fred Haise e John Swigert tomaram uma decisão de tentar voltar à Terra. Perderam contato durante alguns momentos com a base em Houston, mas eles conseguiram pousar. Pousaram no oceano e são e salvo. Bom, a Apollo 17, tá certo? Foi a última que teve apenas digamos assim, esse contexto de disputa, porque a Apollo 18, em 1975, lançado ao espaço, certo? Era um projeto em parceria com a União Soviética, chamado Apollo Soyuz. Soyuz era o projeto soviético do homem pousar na Lua. Era um momento em que você tinha aí a chamada o relaxamento da Guerra Fria, um período que começam a se assinar alguns acordos de desarmamento, chamado de política da detente, em que a União Soviética e Estados Unidos buscaram uma certa reaproximação nesse momento. Depois as coisas acabam dando errado, mas desde então o homem nunca mais voltou para a Lua. Ou seja, não tivemos aí presença humana no solo lunar desde a década de 1970. Bom, então, após esse momento, nos anos 80, 90, você tem não mais uma corrida armamentista, vamos até tratar como sendo uma conquista do espaço. Ou seja, a ideia de disputa vai passar para ter uma ideia de cooperação. Tanto é que hoje os programas espaciais contam com a cooperação de diversas agências espaciais, não mais essa questão de disputa. A agência espacial russa, hoje a Roscosmos, ela tem aí parcerias com a agência espacial americana e com outras agências como a ESA da Europa, a japonesa JAXA. Então, diversas agências espaciais que compartilham, certo? Fazem missões de cooperação, ok? Então, sobre esse assunto de corrida armamentista, ela vai marcar o final dos anos 50, a década de 60 e até mais ou menos meado dos anos 70. Menos de 20 anos, digamos assim, de uma disputa para quem conseguisse provar a sua supremacia tecnológica, ok? Então, sobre esse assunto era isso e espero ter elucidado alguns pontos. É uma aula complementar, tá certo, de Guerra Fria, não é uma aula, digamos, essencial de Guerra Fria, mas serve como assunto a mais, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau.